Olá, vamos agora à segunda aula da disciplina Oscilações e Ondas. Agora vamos falar de oscilações amortecidas. Ora, os relógios, eles precisam de corda. O que significa isso? Nós dizemos dar corda ao relógio, né? É porque, com o passar do tempo, ele vai perdendo energia e amplitude acaba mudando com o passar do tempo. A mesma coisa no caso do sistema massa-mola. Com o passar do tempo, com certeza, a amplitude há de ser cada vez menor, né? Ora, isso ocorre por quê? Em geral, é por conta do fato de que o objeto se move num fluido viscoso. Consequentemente, para um fluido viscoso, nós temos como caracterizá-lo por meio de uma grandeza física, né, que é o coeficiente de atrito viscoso, né? Eta, nós representamos assim. O fato é que quando num fluido viscoso, um corpo fica sob a ação de uma força que depende da velocidade sob essa forma aqui. B é uma constante que, no caso de uma esfera, é igual a 6π vezes o coeficiente de viscosidade, né, vezes o raio da esfera. Foi demonstrado isso há muito tempo atrás por Stokes. O fato é que assim o é. Esse coeficiente B depende da geometria e também do coeficiente de viscosidade de uma maneira geral. O fato é que, graças a essa força viscosa, um paraquedista acaba, depois de algum tempo, adquirindo uma velocidade constante, quando essa força se iguala à força-peso, como temos aqui. Podemos fazer experiências, né? Aqui eu indico o endereço para o aluno assistir, né? De qualquer maneira, graças à força viscosa, quando colocamos uma esfera no interior de um fluido, essa esfera aqui, ou essas esferas, acabam adquirindo uma velocidade constante depois de um certo tempo. É uma manifestação das forças viscosas, né? De forma que, quando eu tenho um objeto imerso num fluido, né, ele está sob a ação, né, de forças viscosas. Agora, como é que fica a equação, por exemplo, a do pêndulo? A gente pode ver isso depois no caso do pêndulo, mas no caso do sistema massa-mola, quando, né, o oscilador agora está sob a ação de uma força viscosa. F igual a menos BV. F igual a menos B vezes dx dt. Agora a equação muda. A equação agora tem essa forma aqui, essa forma, que pode ser reescrita dessa forma aqui. É uma equação diferencial, linear e homogênea, né? De forma que o problema do oscilador harmônico amortecido se reduz a encontrar soluções para esta equação aqui, é a equação básica, onde ω0² é igual, no caso do sistema massa-mola, K sobre M, né? É a frequência natural, ω0, de oscilação do sistema. E γ é esse coeficiente, ou essa grandeza, que é dada pela relação entre esse coeficiente B e a massa m. Então, ficam definidas essas duas constantes, né, que aparecem na equação de movimento. Agora, eu sou obrigado a introduzir, né, o conceito de números complexos e funções complexas, né?
Um número complexo é um número que tem, na verdade, duas componentes, né? Uma parte dita real e uma parte imaginária, B. Esse B, aqui no caso, é um pouco infeliz, porque tem a mesma notação do B anterior, mas é diferente. Defino o complexo conjugado desse número como sendo A menos IB, né? Também é importante escrever este mesmo número aqui, né, utilizando o módulo do número complexo, que é a raiz quadrada de A2 mais B2, vezes E elevado a I, a função exponencial, Φ, né, onde Φ é esse ângulo aqui, arco cuja tangente é B sobre A. Lembrando essa propriedade aqui importante de que I ao quadrado é igual a menos 1. É nisso que os números complexos são realmente diferentes, né? Eu tenho esse I e esse I ao quadrado é igual a menos 1. Finalmente, se pode provar que E elevado a I ômega t é igual a cosseno ômega t mais I seno ômega t. É isso que é básico para o que segue. São essas propriedades que eu vou fazer o uso dela. Agora, eu procuro uma solução para aquela equação diferencial sob essa forma aqui, olha, x0 e elevado a I ômega t. É na base da tentativa e erro mesmo, né? Agora, veja, é interessante porque quando eu procuro soluções sob essa forma, eu recaio numa equação, veja, numa equação para determinar ômega. Ah, que sorte! Essa equação aqui, ela nos leva a uma equação para determinar as raízes de um polinômio de segundo grau. Isso é fácil, né? Isso é fácil. Então, eu tenho duas raízes, né? Uma que estou chamando de ômega mais, a outra raiz é ômega menos, né? De forma que eu tenho duas soluções, né? Agora envolvendo números complexos, né? Ora, vamos então aqui repetir, né, o que nós estamos fazendo. Eu tenho essa equação e eu quero, né, lembrar que, que a solução dessa equação envolve x no instante de tempo t igual a 0 e a velocidade no instante de tempo t igual a 0. Se eu procurar soluções, como eu já expliquei antes, sob esta forma, agora eu posso encontrar uma solução tomando a parte real, né? A parte real de x1 de t. Ou uma segunda solução considerando a parte imaginária de... Pode ser essa mesma solução, né? x1, mas o fato é que eu posso tomar partes reais e partes imaginárias, né, desta solução aqui, né? Muito bem, e assim que nós vamos fazer. Agora, eu tenho três casos, né, que são distintos quando eu tenho um oscilador, né, que é um oscilador amortecido. O primeiro caso é este aqui, né? É esse aqui. Se, veja, se gama, o B sobre M, for maior do que 2 vezes ômega 0, nós dizemos que essas oscilações são oscilações superamortecidas. É curioso, porque nesse caso, eu acho que a gente nem pode falar em oscilação, né? Por quê? Veja só, as soluções envolvem exponenciais, e aqui eu tenho duas constantes, né? A e B são as soluções que eu chamei antes de parte real e a outra de parte imaginária. Nós temos, então, aqui a solução geral para esse caso. Veja-se que essas constantes A e B dependem das condições iniciais, né? Então, se V0 for igual a 0,
A mais B é igual a x0. Né? Consequentemente, o que nós temos aqui, na realidade, nesse caso, né? Nesse caso, B igual a A vezes essas constantes aqui, é uma relação de duas constantes. Né? Então, nesse caso, na verdade, é o caso onde a gente coloca um pêndulo, né, num óleo bem viscoso, ele praticamente não oscila nesse caso, não há um movimento de vai e vem. Né? Um segundo caso é este aqui, né? Quando existe um amortecimento que nós chamamos de crítico, gama igual a 2 vezes ômega zero. Veja só, as soluções agora de novo envolvem exponenciais, né? E essas constantes aqui dependem das condições iniciais. Eu tenho aqui x e tenho a velocidade. O aluno deve verificar que essas, de fato, são as soluções, né, para este caso. E, finalmente, um caso mais interessante é este, né, onde o amortecimento não é muito grande, não é muito forte. É B, né, menor do que 2 vezes raiz quadrada de mk. Né? Ou seja, é quando gama, na realidade, se quiser, né, é menor do que 2 vezes ômega zero. Né? Então, este caso aqui me leva a uma solução para x, que é dado por essa expressão. Veja, aqui eu tenho uma exponencial, né? E agora aqui eu tenho um produto, né, de funções envolvendo cosseno e seno. Né? Cosseno e seno. Mas eu tenho sempre essa função exponencial aqui. De forma que, nesse caso, veja, o movimento não é um movimento que diríamos periódico, não é periódico, porque a amplitude, né, do movimento decai de acordo com essa função exponencial, e elevado a menos gama t sobre 2, né? De forma que ele tenderia, né, a executar um movimento oscilatório, mas ele não volta para o mesmo ponto. Né? De forma que o produto da função exponencial vezes o cosseno me leva a esta curva aqui. Vem até um certo ponto, depois retorna a um ponto, mas um ponto que difere do anterior por esse fator aqui. Né? Então, esse é o tipo de movimento mais interessante, é isso que acontece quando um objeto, um pêndulo, oscila, né, no ar, por exemplo, porque o fator de amortecimento não é grande nesse caso. Essa frequência aqui, né, ela é igual a raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos gama sobre 2 ao quadrado. Então, essa é a solução, né, para os 3 casos. Né? O fato é que nós temos, em primeiro lugar, a situação na qual não ocorre o amortecimento. É o caso anterior. Né? Está aqui nessa curva azul. Veja que esse movimento é periódico. Né? É um movimento harmônico simples, na realidade. Né? Agora, veja-se que, se o amortecimento não for muito grande, né, gama menor do que 2 vezes ômega zero, então o sistema há de executar um movimento tal que ele é caracterizado por essa curva amarela aqui. É a curva amarela, como indicado aqui. Né? Ele ainda executa um movimento de vai e vem, né? Mas não volta para o mesmo ponto no qual iniciou o movimento. Né? E agora temos esses 2 casos de amortecimento crítico, né, e supercrítico, né, em verde. Veja que, nos 2 casos, né, a gente praticamente não pode falar em oscilação, mas ainda dizemos movimento oscilatório. Em relação a isso, não há realmente nenhum problema. Né? O que acontece no movimento amortecido
é que existe perda de energia nesse movimento. E a melhor maneira da gente entender isso é utilizando um resultado já conhecido, que o trabalho realizado pelas forças ao longo de um ponto A, né, até um ponto B, então eu tenho aqui um ponto A, até um ponto B, né? Esse trabalho, aqui no caso, nós estamos falando de movimento retilíneo, né? Não importa, o trabalho realizado pela soma das forças, isso aqui é a força resultante na realidade, são duas, né? O trabalho realizado pela força resultante é igual à diferença de energias cinéticas. A gente deve começar por aqui. Energia cinética no ponto B, menos energia cinética no ponto A. Isso é bem geral. Mas nós sabemos que uma parte dessa integral de menos kx dx, é igual a k vezes xa ao quadrado menos k vezes xb ao quadrado dividido por 2, ambos divididos por 2. Substituindo aqui, então, nós temos esta expressão. Agora, eu vou passar esse termo para o outro lado e o que nós vamos encontrar? Passando para o outro lado, eu tenho aqui a integral, ou o trabalho realizado pela força viscosa é igual, veja, à diferença de energias, porque eu passo para o outro lado, né, posso passar o VA, m vezes VA ao quadrado sobre 2 para cá, e posso passar o KXB ao quadrado sobre 2, né, e, consequentemente, o que nós temos? É que o trabalho realizado pela força viscosa é igual à diferença de energias. Então, se eu tenho uma força viscosa, ela vai fazer com que haja um dispêndio de energia, né? Então, a energia vai se tornando cada vez menor, né? E se eu olhar agora para a potência, né, dissipada, essa potência, de acordo com essa expressão que nós temos aqui, né, a potência é igual à taxa com que a energia varia, né? Essa potência é igual a menos B vezes V ao quadrado, porque a potência, na verdade, é igual a força vezes a velocidade. A força é igual a menos BV vezes a velocidade. Ou seja, com isso eu posso determinar a taxa com que energia é dissipada quando eu tenho uma força dissipativa, né? E agora, então, vamos assistir a este vídeo, é importante, no qual ele ilustra os 3 casos que nós analisamos anteriormente. Neste vídeo, iremos utilizar uma proveta contendo óleo de soja e uma seringa contendo água com corante azul. Vamos colocar os 2 líquidos em interação e ver o que acontece. Como o óleo de soja é menos denso que a água, as gotas que saem da seringa formam pequenas esferas que descem através da proveta. Além disso, o óleo e a água não se misturam. Por as gotas de água serem pequenas, elas caem com baixa velocidade e logo atingem a velocidade terminal de queda, ou seja, com velocidade constante e sem aceleração. Neste regime, o peso da gota se equilibra com a força de empuxo e com a força viscosa, devido ao seu movimento com relação ao óleo. Esse regime é chamado de laminar, no qual há um movimento ordenado das partículas, onde as camadas não se misturam e a velocidade é constante. No nosso experimento, é importante destacar que as gotas devem ser pequenas comparadas com o diâmetro do tubo. Forças viscosas em esferas muito grandes ou pesadas demais não atingiriam o regime laminar dentro desta proveta. Já gotas pequenas se movimentam em regime laminar com velocidades baixas e constantes.